Boa tarde, gente! Você está aqui no canal da Kátia Regina, que nós falamos de fé, espiritualidade e muita coisa boa. Ela fica treinando isso, gente. Eu sou Kátia Regina e esse canal é o Benzedeira, onde a gente fala de fé, espiritualidade, coisa boa. Coisa boa que a gente fala aqui é tratamento de saúde. A saúde física, a saúde do duplo etérico, do corpo mental, emocional e espiritual, tá? Então, a saúde dos chakras, a saúde desses corpos sutis, porque as doenças nada mais são que o desequilíbrio dentro desses campos. E a homeopatia, o floral, a radiestesia, tudo isso vai trabalhar com o equilíbrio dos campos sutis, com o equilíbrio dos órgãos, tá? Então, quando a gente aqui faz uma avaliação de saúde, a gente faz a avaliação energética de quanto está desequilibrado determinado sistema de saúde, determinado órgão ou determinado campo sutil, tá? E aí a gente vê aqui as homeopatias necessárias para esse tratamento. Vambora, então, benzer esse canal. Gente, faz tempo que eu não faço isso, né? Que eu benzo o canal. Lá no início dos nossos vídeos, né? Os primeiros vídeos lá a gente falava, vambora benzer esse canal. Vamos benzer esse canal, né? Porque enxergar o ser humano desse ponto de vista tão amplo é tão importante hoje em dia, né? Então, o tratamento medicinal, ele também é um tratamento vibracional. E hoje tem homeopatia da palavra. Então, gente, esses 15 dias mais ou menos que eu fiquei sem postar nada, né? Eu estava lendo esse livro aqui, Abraço de Pai João, tá? Do livro do Espírito Pai João de Angola, pela mediunidade Vanderlei Oliveira. Então, aqui nesse livro, Pai João de Angola vai tratar, através de um romance contado pela história de uma moça chamada Sabrina, dos medos que ela tinha, tá? Então, ela tinha medo de não ser amada, medo de desagradar o marido, medo de se separar, porque o casamento tinha que ser eterno dentro do ponto de vista dela, as crenças limitantes, né? Medo de desagradar filho. Então, ela tinha uma vida horrível, porque ela extrapolava todos os limites internos dela, vivia adoecendo, né? E junto a isso, um processo aí obsessivo, mas uma auto-obsessão no caso. Então ele falando, né, como que os medos podem prejudicar a gente. Além disso, abordou os medos de outras pessoas, como o medo da morte, né, o Alzheimer, como o medo de enfrentar a si mesmo, né, o medo das coisas não terem saído como a gente gostaria que fosse. E aí, então, como as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente começa a fazer um processo de esquecimento já em vida, por isso o Alzheimer. E ele estudou também a importância da fé, né, na recuperação da saúde. E eu li também esse livro aqui, que é um livro de Divaldo Franco, mas do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Franco, transtornos psiquiátricos e obsessivos. E aqui eles vão falar do aumento do adoecimento mental devido a processos obsessivos, né? Então, espíritos, né, que aumentam as dores físicas, emocionais e mentais das pessoas, que vão das pessoas, aumentando aqui as doenças das pessoas para prejudicá-las ainda mais, pessoas que se vingam de coisas, né, que os encarnados fizeram em outras vidas. Então, esse livro do Divaldo, ele foi muito interessante para mim, porque ele abordou o Alzheimer, a esquizofrenia e o Parkinson. E aí, eles fizeram vários comentários sobre determinadas áreas do cérebro que prejudicavam a saúde das pessoas. É lógico que eu fiz organoterapia, fiz sarcódio, né? Para melhorar aí o tratamento das pessoas que eu atendo que possuem Parkinson. Então, tem pessoas dentro da minha família, né, que tem aquela tremedeira, volte e meia, uns movimentos involuntários. Já fiz diversos tratamentos, menos esse, né, que apareceu aqui nesse livro, né? E também tratamento de Alzheimer, também uma parte, né, do sistema neurológico que eu não tinha feito ainda organoterapia, eu fiz, tá? Então eu aproveitei, né? Uma das coisas que eu fiz aqui com esse livro do medo foi o autoconhecimento, porque tudo tem o propósito de nos tratar primeiro, tá? Então, quando eu comecei a homeopatia, o meu objetivo era cuidar de mim. E se nesse processo de cuidar de mim eu pudesse ajudar outras pessoas, e assim eu faria, tá?
Então, eu fui lendo o livro e fui escrevendo todos os meus medos. E ao final do livro, eu produzi uma homeopatia da palavra. E tudo aquilo que está nos matando é exatamente aquilo que serve para nos curar. Então, eu fiz a homeopatia da palavra, tomei durante 15 dias a homeopatia da palavra do medo, né? Do tratamento que eu fiz para mim, tá? Fiz também um tratamento de árvore genealógica, onde foi puxada essa homeopatia do medo, nossa, né? Então foi incrível esse processo de amadurecimento, de conhecimento e autoconhecimento, tá? E eu quero trazer para vocês, ontem eu falei de diversos tratamentos, né? Eu vou trazer um aqui que eu consegui finalizar finalmente, né? É o tratamento de uma moça que tem a minha idade, né? Tem exatamente a minha idade, um mês mais velha do que eu. E essa moça, ela tem muitos problemas de saúde, mas que foram, assim, aumentados depois que os pais dela faleceram. Então, os pais dela faleceram bem idosos e ela teve um período da vida dela que ela largou o trabalho para cuidar dos pais doentes. E depois, então, faleceu primeiro o pai, depois a mãe. Depois, então, que a mãe faleceu, meu Deus, aí que essa moça mesmo começou a desenvolver um monte de coisa. Começou a ter visões, começou a ter depressão, começou a ter problema de coração, problema de circulação, tudo quanto é problema, tá? Então, nós fizemos aqui o tratamento dela, tá? Fizemos para flebite, que ela chega a ter quente, assim, as varizes da perna dela, tá? Sangue total, veias totais, vasos totais, veia safena. Incluímos aqui baço, pâncreas, fígado e carótida nesse sistema circulatório. E colocamos as homeopatias para flebite, allium sativum, estrofantos híspidos, cupressus lausoniana, ramamelis, badiaga, sanguizorba, apis mellífica, belladonna e mercúrio solubilis. Preciso dos meus óculos. Achei. Aqui. Fiz homeopatia de trombose e varicose para as questões das pernas dela ainda, tá? Colocamos o kit de joelhos e pés. Nesse kit tem organoterapia das articulações, das cartilagens, de fêmur, fibrosina, músculos, tá? Tudo ali para as pernas da pessoa e dos pés. E colocamos as homeopatias específicas de trombose e varicose, fósforos, acônito, arnica, plumbum, barita muriática e carbo vegetabilis nos níveis de CH indicados para essa pessoa. Fiz uma homeopatia de delírio e gagueira, nossa. Colocamos belladonna, estramônio, iociam niger, laquese, veratum albo, canabidiol, palladium, poligonum e bovista, tá? Em diversos níveis de CH, essas homeopatias aqui. Fizemos uma homeopatia, inclusive, para as questões da cabeça dela, organoterápico do lobo frontal, lobo occipital, lobo parietal esquerdo, parietal direito, lobo temporal, junto com homeopatia de miasmas total, para tratar as questões do comportamento, né? E as compositae, que vão tratar as sensações de estar machucada, ferida. E os miasmas totais vão trabalhar culpa, medo, né? Será que eu fiz tudo certo? Será que eu não fiz, tá? Nós colocamos aqui. Fizemos uma homeopatia para histeria e colocamos junto com essa homeopatia de ansiedade e uma homeopatia matridonais, tá? Essas homeopatias matridonais são fantásticas, porque essa pessoa ela tinha uma ligação muito grande com o pai e com a mãe e até hoje não conseguiu se desligar do pai e da mãe, tá? Então, nós fizemos para ela esse organoterápico de lac humanum, folliculinum, placenta hominis, vernix caseosa, umbilicus humanus, aqua miniota e chorda umbilicalis, tá? Que são as homeopatias das questões maternas, que vão trabalhar o medo, insegurança, dependência emocional, tá? Ansiedade, essa dificuldade de desapegar de pai e de mãe, mesmo eles estando desencarnados, tá? Porque isso também aprisiona o pai e a mãe nos tormentos desses filhos. A gente viu espiritualmente a presença desses pais ainda na casa,
tá? E fizemos um tratamento espiritual para isso também. Acrescentamos aqui, junto com essas homeopatias matridonais, a valeriana, carcinosino, calicarbônico, calcária carbônica e passiflora, para trabalhar todas essas questões. Fizemos uma homeopatia para o sistema endócrino, que está tudo bagunçado, né? Junto com uma homeopatia para o esquecimento também. Então, colocamos os hormônios também importantes, trabalhamos todas as glândulas referentes aos chakras, pineal, hipófise, tá? O chakra aqui laríngeo, né? A glândula aqui da laringe, tá? O timo, o esplênico aqui, o baço, tá? Então, tudo que precisou para o equilíbrio das glândulas e dos chakras, né? Dos 7 chakras. E colocamos, incluindo o baço, né? Que é o esplênico. E colocamos aqui os hormônios, tá? Foliculina, serotonina, ocitocina, endorfina, dopamina e sarcódio de novelos neurofibrilares. Nós colocamos isso que nós aprendemos ali no livro, tá? Que é muito importante. Mas as homeopatias dos 7 chakras e os florais dos 7 chakras. Fizemos uma homeopatia específica para diabetes, tá? Urânio, nítrico, pariparoba, erva macaé e sarcódios de insulina, colesterol e glicose. Ela vai tomar 5 gotas só de manhã durante 30 dias. Fiz uma homeopatia de depressão com kit consciência, né? Homeopatia do 3º ano, que é aprender, vem estudar com a gente, tá? Para tratar a aceitação, os traumas, visões que ela tem, pensamento excessivo, tá? Para ver se ela consegue descansar a mente, trabalhar o toque, que ela também tem, tá? Fiz aqui uma 10ª homeopatia, que eu escrevi assim, Agir a Vida, que tem a ver com miasma da psicose, que é a pessoa que sente que não vai sair do lugar, tá? Que não tem condições de mudar a vida dela, mas tem. Coloquei ali o hidrato solar, ferro e pirostégia também, para ajudar nas ações e na vontade dela. Sais de Schuller mais carbovegetáveis. E o floral da alegria de viver, que é o floral do limão galego. E fiz uma 11ª homeopatia do sistema reprodutor e urinário, tá? Com várias homeopatias do sistema renal e homeopatias ali para dor na lombar, tá? E várias homeopatias dos hormônios ali, das questões do sistema reprodutor e urinário, tá? Que são importantes ali para o tratamento dela. Agora, foi muito interessante que teve uma homeopatia que ela foi puxada, né? Eu fiz ontem a homeopatia para um rapaz que estava com problema de prolapso no reto. E eu enviei a homeopatia por gráfico radiestésico, a homeopatia ficou na mesa. Aí as outras homeopatias dela estavam lá na mesa. E tá o pêndulo me empurrando para lá, puxou a homeopatia de prolapso do reto. Porque lembra aqui que ela tem muitos problemas de varizes, né? O problema de hemorroidas nada mais são que as varizes intestinais, né? Problema de prolapso no reto. Então, puxou essa homeopatia também, incrível aqui, né? Então, eu amo esse trabalho, adoro tudo isso, né? Esse tratamento me trouxe muita alegria e eu espero com certeza, né, que vai trazer bastante equilíbrio para essa pessoa, né? Principalmente o equilíbrio mental, né? Porque tudo isso que ela está vivenciando vem dessa dificuldade de aceitação da partida dos pais, né? Então, eu quero falar que a morte não existe, né? Que quando a gente desencarna, a gente simplesmente vai lá para o outro lado e às vezes a gente permanece em casa, né? Como é o caso dessa família, né? Então nós pedimos à espiritualidade maior que pudesse recolher os pais dela, que estavam lá na casa dela, né? Achando que estavam ajudando, mas não estavam, estavam trazendo mais problemas, né? Então, hoje tem homeopatia da palavra, né? Uma das homeopatias que eu fiz, gente, para mim, durante todo esse processo, homeopatia de melindre, tá? Melindre em CH10. Por quê? Porque nem todas as pessoas concordam com a gente, nem todas as pessoas pensam da nossa forma, nem todas as pessoas aceitam o nosso trabalho. Tem pessoas que pedem tratamento, é quando a gente fala, olha, eu fiz tratamento para isso. É a pessoa, mas eu não tenho isso. Mas apareceu aqui, eu fiz, tá? Então, não vou esperar a doença chegar no corpo físico, e a pessoa não tem entendimento, né? Tem lá os problemas dela, de falta de conhecimento, e não consegue entender o trabalho, o tratamento, né?
E aí, às vezes, a gente leva isso para o coração, tá? Então, o melindre ajuda a gente a receber o não da vida, sem tanta dor, né? Sem tanto sofrimento. O melindre, ele é um sentimento, assim, de vaidade, né? Dentro da gente, né? Porque a gente quer que as pessoas concordem com a gente, ou quer que as pessoas façam aquilo que a gente quer. E essa é uma coisa que eu venho tratando muito em mim, tá? Então, às vezes, eu vejo as pessoas doentes, às vezes eu ofereço tratamento, as pessoas não querem, tá tudo bem, né? A gente não precisa se melindrar em relação a isso. Então, essa foi a homeopatia que eu fiz para mim e, por um acaso, tenho dado para muitas pessoas. Às vezes eu coloco lá na mesa, né, o tratamento da pessoa e vai puxar justamente essa homeopatia de melindre. E outra homeopatia que puxa, gente, homeopatia de chatice. Vocês acreditam que eu fiz uma homeopatia de chatice? Porque, gente, eu atendo tanta gente chata. Cadê a homeopatia? Peraí, vou pegar. Achei a homeopatia. Tava lá no outro quarto. Então, eu fiz homeopatia de melindre em CH10. E essa homeopatia que eu fiz há algum tempo atrás, porque eu atendi uma pessoa. A pessoa era muito chata, meu Deus, como a pessoa era chata, né? E esse era um sintoma que aparecia também nos problemas relacionais dela, que ela falava que ninguém gostava dela, e eu vi que ela era uma pessoa chata, né? Eu não tive coragem de falar para ela que eu coloquei essa homeopatia junto com o tratamento dela, mas eu enviei essa homeopatia junto com as outras, né? Que é a homeopatia de chatice, do DH1 ao DH1000, né? E tem dia que a Ayla tá insuportável. Eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para tratar essa criança, para ajudar ela? Aí quando vejo, puxa, a homeopatia da chatice, tá? Então eu tô tomando aqui a homeopatia do melindre, né? Que é uma dificuldade minha, que eu estou trabalhando dentro de mim. Então, tintim. Homeopatia também que eu dou para as pessoas que têm dificuldade de receber o não, né? Pessoas que não aceitam não precisam muito dessa homeopatia de melindre, tá? Então, tudo aquilo que nos chama atenção no outro é pra gente mesmo, né? Porque a vida faz isso com a gente, né? Por isso que a gente convive com as pessoas, né? Porque a gente tem muita dificuldade de fazer o processo de autoconhecimento. É mais fácil a gente ver o defeito no outro do que ver na gente mesmo, tá? Então, tudo que me chama muita atenção, assim, na vida das outras pessoas que eu vou tratando aqui, eu pergunto se serve para mim o tratamento. E na maioria das vezes serve, tá? Então, vamos embora benzer esse canal, né? Que vocês tenham um dia abençoado e eu também.